Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Dando continuidade ao nosso livro 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Nós estamos no quinto antídoto, na verdade. Quer dizer, a quinta regra, né? E hoje nós vamos falar do seguinte tema. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Eu confesso que quando eu vi essa quinta regra, eu achei muito estranho. Mas, depois lendo aqui, eu consegui entender. Agora nós vamos falar sobre isso. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar de gostar deles. Significa que nós, como pais, nós temos as nossas responsabilidades. E se a gente não cuidar deles como é devido, eles não vão saber como se comportar. E nós, tanto nós quanto eles, sofreremos consequências, né, a respeito desse assunto. Então vamos lá dar sequência ao nosso livro. Recentemente, observei um menino de 3 anos se arrastando vagarosamente atrás de seus pais em um aeroporto lotado. Ele gritava muito a cada 5 segundos. E, mais importante, fazia isso deliberadamente. Ele tinha energia de sobra. Como pai, sabia dizer pelo tom do grito dele: ele estava irritando seus pais e outras centenas de pessoas para receber atenção. Talvez precisasse de algo, mas essa não era a forma de conseguir, e os pais deveriam avisá-lo disso. Talvez você já tenhamos presenciado uma cena desse tipo, né? Onde a criança, eu mesmo já presenciei várias vezes passando aqui na frente de casa. A criança não sabe como pedir alguma coisa, não foi orientada, a gente percebe que não foi orientada. E os pais passam quase que arrastando a criança. E essa não é uma forma correta de a gente deixar que as coisas sejam levadas, né? Nós precisamos ajustar essa situação. E agora nós vamos falar de outra criança de 3 anos. Vamos lá. Uma criança de 3 anos que foi socializada corretamente, que é diferente daquela primeira que nós estávamos falando, é educada e participativa. Quer dizer, a criança ela vai participar das brincadeiras, vai saber se portar com as crianças e com os adultos. Não é que vai ficar uma criança num cantinho que não vai fazer nada, não é isso não. Mas ela vai participar das atividades educadamente. Ela também não é um fracote, né? Não é porque é educado que vai ser uma criança frágil, fraca. Atrai o interesse das outras crianças e a apreciação dos adultos. Olha que interessante, ó. Uma criança socializada corretamente atrai o interesse de outras crianças e a apreciação dos adultos. Ela existe em um mundo em que as outras crianças a recebem, uma criança socializada corretamente, querida, e competem por sua atenção. Olha como que é querida uma criança que os pais conseguiram cuidar bem. Onde os adultos ficam felizes em vê-la, em vez de se esconderem atrás de sorrisinhos falsos. Por quê? Porque foi socializada corretamente. Vamos lá. Converse com seu parceiro sobre o que faz gostar e deixar de gostar dos seus filhos. E se isso não for possível, converse com um amigo. Porém, não tenha medo de admitir o que gosta e o que não gosta. Então, nós vamos entrar aqui no âmbito da clareza, né? Nós precisamos admitir o que a gente gosta de ver em nossos filhos
que a gente gosta de ver e o que a gente não gosta. E não tem problema nenhum alguma coisa que eu não gosto, se tem alguma coisa que eu não gosto, o que a gente precisa fazer? Ajustar. Você sabe distinguir entre o que é adequado e o que é inadequado. Isso aqui é importante. Ter claro em nossa mente o que é adequado e o que é inadequado. Assim como sabe separar o joio do trigo. Você percebe a diferença entre o bem e o mal. Claro, se a gente parar para observar os nossos filhos e observar a vida em geral, né, viver presente, nós vamos saber distinguir aquilo que é o bem e o mal. Uma vez que esclareceu o seu ponto de vista, você pode dar o próximo passo. Depois que eu já tenho a clareza do que eu gosto, o que eu não gosto, o que é o bem e o mal, vamos para o próximo passo. E fazer com que seus filhos se comportem. Eu sei qual é o comportamento adequado, então eu vou fazer com que eles se comportem. Como? Você, eu, assume a responsabilidade pelos erros que inevitavelmente vai cometer ao disciplinar. O que significa? Nós também vamos cometer erros. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. E quanto mais a gente assume, menor o risco de cometer mais erros. Você pode pedir desculpas quando estiver errado e aprender a fazer melhor. Então, existe aqui uma disposição que nós precisamos. Nós vamos precisar assumir nossa responsabilidade, assumir quando errarmos também, pedir desculpas e se comprometer em aprender e fazer melhor com nossos filhos. Afinal de contas, você ama seus filhos. Se as ações deles fazem com que você deixe de gostar deles, pense qual será o efeito delas em outras pessoas que se importam muito menos com eles do que você. Aqui que está o X da questão. O que acontece? Se eu não estou gostando daquilo que está acontecendo, se eu não aguento mais, se eu estou até as tampas, imagine outras pessoas. Se eu que sou pai ou mãe já estou cheio, imagine as outras pessoas, se elas não estão também. Essas outras pessoas os punirão severamente por omissão ou ação. Agora me fala uma coisa aqui. Como é que você vai se sentir em ver outra pessoa punir o seu filho? Pelo que ele fez ou pelo que ele deixou de fazer? Sendo que nós temos uma responsabilidade. Acho que não vai dar legal, né? Permita que isso aconteça. Ou, aliás, não permita que isso aconteça. Não permitir que outra pessoa puna severamente nossos filhos. Essa é uma coisa bem chata. Porque nós não cumprimos o nosso papel. É melhor que seus monstrinhos saibam o que é desejável e o que não é, para que se tornem habitantes esclarecidos do mundo fora da família. Então, nós precisamos deixar bem claro para os nossos filhos o que é desejável e o que não é, para que fora da família eles tenham uma direção para saber como é que eles devem se comportar. Então vamos lá. Seguindo a nossa leitura. Regras claras produzem crianças seguras e pais calmos e racionais.
O que vai produzir uma criança segura se eu deixar bem claro as regras para ela? E não é só para elas que vai ser bom para mim também. Pais calmos e racionais. Nós precisamos deixar as regras claras para as crianças. Princípios claros de disciplina. Princípios, as primeiras coisas de disciplina e punição. Ah, mas não pode punir. Não, uma correção precisa ser feita, precisa corrigir, e a criança precisa entender que se ela não fizer aquilo, não vai dar certo. Equilibram a compaixão e a justiça. Compaixão e justiça, senso de justiça precisamos ter para que o desenvolvimento social e a maturidade psicológica possam ser promovidas da melhor forma possível. Olha, o que regras claras, princípios claros, disciplina, princípios claros de disciplina e punição, a criança precisa entender qual o benefício que nós vamos ter disso aqui. Desenvolvimento social e maturidade psicológica. Maturidade psicológica que vem de regras claras, princípios claros de disciplina e punição, possam ser promovidos da melhor forma possível. Então, repetindo, nós precisamos deixar bem claro para a criança o que é bom, o que não é, o que é desejável, o que não é, para que ela possa crescer, adquirir maturidade psicológica e se desenvolver no meio das outras pessoas. Regras claras e disciplina apropriada ajudam a criança, a família e a sociedade a estabelecerem, manterem e expandirem a ordem. Essa palavra ordem aqui, que eu amo essa palavra, é de fundamental importância, que é tudo aquilo que nos protege do caos e do terror do submundo, em que tudo é incerto, desesperançoso, deprimente e provoca ansiedade. Se nós não quisermos ter filhos ansiosos, desesperançosos e depressivos, nós precisamos aplicar disciplina apropriada e expor para eles as regras muito claras, para que eles não sofram depois. Não há presente melhor que pais comprometidos e corajosos possam oferecer. Olha só, compromisso e coragem. Nós pais precisamos desse compromisso e dessa coragem. Às vezes é mais fácil deixar para lá, né? Só que isso tem uma consequência muito séria, tanto para eles quanto para nós. Tanto na vida infantil quanto na vida adulta. Não deixe que seus filhos façam algo que faça você deixar gostar deles. Então, eu fiz umas anotações aqui. Recapitulando, se você não gosta do que eles fazem, pensa só, imagina os outros, hein? Outra coisa, ver seus filhos sofrendo punição é uma coisa bem desagradável, não é não? Por quê? Porque eu não deixei as regras claras para eles. Não só por você, a fim de não se estressar ou passar vergonha. Então, essas regras não é só para nós, a fim da gente não se estressar agora, né, enquanto que é criança. Vai exigir um esforço, um comprometimento e vai exigir coragem. E isso não é só para nós e nem é só para agora, mas é para eles também como crianças e para o desenvolvimento deles como adultos também.
E regras claras e disciplina apropriada é de nossa responsabilidade como pais. Então, esse foi o nosso tema de hoje, um tema importantíssimo, que a gente está lidando com vidas, com as vidas de nossos filhos. Nós precisamos ter isso bem presente. Muita bagunça, muita coisa arada assim. A gente precisa dar uma olhada, rever o que nós estamos fazendo e nos alinhar. Procurar saber o que são as regras, né, claras, o que é uma disciplina ajustada, que vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para nós e vai ser bom para eles. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Então depois a gente vai seguir com a próxima regra. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Olha só, nós temos muitas tarefas, hein? Esse livro, ele traz muitas tarefas, mas também junto com essas tarefas vem muita transformação. Então vamos lá, mão na massa e vamos ajustando a nossa vida, beleza? Um forte abraço e até o próximo. Tchau!